Boa noite a todos. Nosso tema de hoje é como lidar com pessoas difíceis. Bom, então eu suponho que todos vocês que estão aqui têm algum problema com alguma pessoa difícil, né? Então este é um tema muito importante por vários motivos, mas a gente nem vai destacar muitos motivos. Uma das coisas mais importantes que nós temos que aprender na nossa vida é a conviver, porque nós precisamos nos relacionar. O que significa a palavra relacionamento? Bom, você que está apertado aí, você tem uma noção do que é relacionamento. Você está relando em alguém. Tudo que você faz, rela em alguém. Tudo que alguém faz, rela em você. A gente não vive sozinho. O ser humano ele é um ser social. A gente nasce dentro de grupo, que é a família. A gente vai para a escola, vai para a igreja, trabalha em empresa, participa, né, em grupos, em comunidades. Então, tudo que a gente faz, a gente precisa se relacionar com pessoas. Que bom seria se todo mundo fosse bom, doce, educado, grato. Hoje em dia as pessoas nem educação têm mais, né? Você trata bem a pessoa acha que você está fazendo alguma coisa por obrigação. Com as redes sociais aí parece que as pessoas ficaram mais sem educação ainda, né? Que antigamente você falar um desaforo para o sujeito, você tinha que ir na cara dele falar e correr o risco de tomar um chute na canela, né? Hoje em dia não, você não precisa mais. Você manda um montão de bobagem para a pessoa. Mas então, a gente precisa, infelizmente, enfrentar esta questão. Pessoas difíceis existem e nós precisamos saber como é que a gente vai conviver, vai enfrentar. Algumas pessoas difíceis a gente pode se afastar e de outras não vai dar. Porque se for o seu pai, for o seu marido, se for seu filho, se for um chefe, você não puder sair desse trabalho. Então nós precisamos encarar o desafio. Agora, de antemão, gostaria de fazer uma pequena advertência, que é a seguinte: o conhecimento, ele precisa ser libertador. Nós estamos vivendo numa época em que a gente acumula muito conhecimento e esse conhecimento não leva a gente para lugar nenhum. Então, para ouvir palavra bonita, a gente nem precisa sair de casa, a gente pode assistir umas palestrinhas lá. Esses conteúdos, eles precisam levar a gente a tomar decisão, porque senão nada vai mudar. Se você ouve um monte de coisa bonita e continua fazendo as coisas do mesmo jeito, então por isso que às vezes fazer terapia não é uma coisa fácil, você vai encontrar com coisas ali que vão te incomodar, que vão mexer com a sua acomodação, você vai ter que sair daquilo e não tem outro jeito. Muitas vezes as pessoas difíceis estão oferecendo uma oportunidade de crescimento para a gente e a gente fica se encolhendo diante dessas pessoas. Então precisa chegar uma hora que a gente precisa aprender alguma coisa para poder... Quando a gente fala enfrentar, não quer dizer enfrentar no braço, não enfrentar de igual para igual, mas aprender a desmontar as pessoas difíceis, aprender a tirar o poder que elas têm sobre nós. Isso aí do ponto de vista do cristianismo, né, nós que somos cristãos, a gente precisa entender o seguinte: se você for olhar nas escrituras, você vai ver que os profetas, os apóstolos, Jesus, São Paulo, eles eram pessoas que falavam, eles eram pessoas que tinham postura, eles eram pessoas que enfrentavam aquilo que estava diante deles. Então o cristão, aquele modelo de cristão que se encolhe, que fica quietinho, sofrendo calado, este cristão, ele não existe na Escritura. Isto foi inventado depois, não sei por quem. O cristão, ele precisa sentir a injustiça e precisa tomar uma atitude com a injustiça. E quando a gente fala de injustiça, nós não estamos falando de injustiça política, coisa social, não. Também, mas não só isso. É injustiça conosco. Poxa, uma pessoa que você é cuidadoso, você fala as coisas com calma, com paciência, a pessoa te trata de um jeito diferente daquilo que você tratou, isso é uma injustiça. Todo cristão, ele é chamado a reagir às injustiças. Jesus reagiu às injustiças da época dele. Pagou o preço, né, porque ele tinha uma missão messiânica, mas foi o que ele ensinou a fazer. Você pega ali a última semana de Jesus em Jerusalém, quando ele entrou no lombo do jumentinho, lá as coisas que ele falou para os doutores da lei, para os senhores do templo, lá as denúncias que ele fez. Então, o cristão precisa gostar de coisa certa, precisa gostar de coisa justa. A palavra diz assim: trata os outros do mesmo jeito, do jeito que você gostaria que as pessoas se tratem. Então, se você trata as pessoas bem e as pessoas não estão tratando você bem, não estão tratando com a mesma calma, com a mesma paciência,
Então, a primeira coisa importante que a gente precisa saber é que a nossa Escritura, a nossa Bíblia, o livro que pauta a nossa vida, ou pelo menos deveria pautar, é o que ele nos ensina, que nós reajamos às injustiças. Quando no Sermão da Montanha diz lá, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, não quer dizer das pessoas que ficam chorando pelo canto e não têm força para reagir. Tá? Então você não comete pecado nenhum em ficar com raiva de alguém, em ficar emburrado com alguém, em parar de conversar com alguém que não merece. Poxa, o próprio Cristo falou, não lanceis pérolas aos cães. O que isso significa? Ah, mas é muito ruim você julgar uma pessoa e considerar uma pessoa num nível desse que não merece isso, não merece aquilo. Mas não é você que julga, é a pessoa que mostra para você como é que você deve tratar ela. Hã? Você trata bem a pessoa, não corresponde, o mínimo que você precisa fazer é mostrar que não gostou. Né? Mas enfim, talvez não seja muito fácil para quem cresceu baixando a cabeça, só que baixando a cabeça e se encolhendo, a gente vai terminar chorando num quarto sozinho. Então tá aí você que não me deixa mentir, né? Esta é a história que a gente vê repetidas vezes. Tem duas categorias de pessoas, aliás, tem três, mas vamos dizer assim, tem pessoas boas e que sabem enfrentar os semelhantes difíceis, e tem uma categoria de opressores e de oprimidos. Sabe qual que é a categoria adoecida emocionalmente? É essa gente boa, oprimida, que não tem boca para nada, que não consegue, que tem medo de magoar os outros, que não quer aborrecer, que não quer incomodar, que não quer isso, não quer aquilo. Adoece. Adoece e adoece por quê? Porque o corpo está protestando, ele está dizendo, não é assim, o Criador não criou para ser assim, você precisa ocupar o seu espaço. O jeito que o corpo tem de protestar é adoecendo. É ruim. Às vezes a gente entende isso, às vezes não. Né? Mas enfim. Então, olha, nós temos aqui, eu separei aqui 5 grupos de pessoas difíceis, para você ver quem que é o xarope da sua vida. A grande marmota, o grande chato, a grande chata aí que você tem para enfrentar. Bom, este primeiro tipo de pessoa, vamos dizer assim, que talvez seja a pessoa mais fácil de você lidar, que são as pessoas sistemáticas. A pessoa sistemática, geralmente, ela é uma pessoa de bom coração. Ela não é uma pessoa que cria problema, ela só quer que a coisa seja do jeito dela. Esse tipo de pessoa difícil, a gente precisa compreender este lado, que às vezes a pessoa formou de uma infância muito difícil e ela descobriu um jeito de lidar com as coisas e ela precisa ter um controle sobre as coisas. Então, não tem maldade nenhuma, ela não faz isso para te aborrecer, ela não faz isso para acabar com a sua vida, ela não faz isso... Então, das pessoas sistemáticas, a gente nem vai falar muito porque, quer dizer, tem que ter um jogo de cintura, ajeitar, levar a ver que a pessoa não é uma pessoa capaz de nos prejudicar. Muito pelo contrário. Geralmente são pessoas que quando elas percebem que estão erradas, elas pedem perdão, elas são pessoas justas. Mas às vezes tem uma visão de justiça que não é bem aquilo para a gente. Geralmente são pessoas que gostam das coisas corretas, né? Então aí no segundo tipo nós temos as pessoas opressoras e egoístas. Então preste atenção. Por que a gente tem que saber disso? Por que a gente tem que começar falando dos opressores? Para a gente saber qual é o tipo de opressão e reconhecer no outro a maldade. Pessoas boas que não sabem o que é maldade, que elas não são capazes de... Mas será que a pessoa fez isso para me ferrar? Ô filho, o tapete foi puxado, você caiu o tombo, mas será que... será o quê? Foi maldade, é maldade, dá para a gente saber quando é maldade, malícia. As pessoas não são capazes de reconhecer uma inveja, uma malícia. Nós precisamos aprender a reconhecer. Também está escrito na nossa Escritura Sagrada, e Jesus ordenou que nós devêssemos ser inofensivos como as pombas, mas astutos como as serpentes. Quer dizer, não podemos ser bobo. Isto não é a inocência, gente. A inocência de que fala a Bíblia não é a gente não saber da malícia do outro. Isto é ingenuidade. Inocência é outra coisa. Inocência é eu não dever culpa. Isto é inocência. Eu não fiz, eu não fui culpado, eu estou inocente, é isso que significa.
A gente fala da inocência da criança, mas na verdade a criança é ingênua. É ingênua porque não tem experiência para saber. Nós não temos desculpa para ser ingênuo, nós temos que ser espertos, é a ordem do Cristo, que seja esperto. Mas não aquela esperteza do mundo para prejudicar o outro, mas para perceber as coisas. Quanta gente não foi puxado o tapete e depois ficou falando, nossa, que decepção. Decepção nada, a pessoa deu sinal, mostrou, aprontou com outros e você achou que com você não ia aprontar? Então, olha, nós temos que deixar de ser ingênuos e temos que saber qual é a intenção da pessoa que está nos oprimindo e reagir a esta injustiça. Você é imagem e semelhança de Deus, Deus nos deu esta força, esse poder. Nós precisamos, de repente, reaprender a fazer isso. Então, olha só, as pessoas opressoras e egoístas, o que é um egoísta? É aquele que só pensa em si. Eu sou egoísta se por acaso eu pensar em mim também? Não. Eu vejo o que o outro precisa, eu vejo o que eu preciso e eu decido se é a minha vez ou a vez do outro, às vezes vai ser a vez do outro, às vezes vai ser a minha vez. Então tem muita gente que está precisando pensar em si. Enquanto tem muita gente egoísta, tem gente que não consegue pensar em si, só quer fazer para os outros. Aí encontra com o egoísta, aí, que beleza. O cara que só quer para ele, encontra com alguém que só faz para os outros, uma relação de opressão, né? Quer dizer, o cara não é capaz de ver o lado do outro, ele só vê o lado dele, você só vê o lado do outro, não vê o seu. E eu de novo. Olha, Você tá falando tudo pra mim. você está no lugar certo. Mas só para esclarecer aqui, você não me conhece, né? Não, né? Tá bom. Então, olha só, essas pessoas opressoras, elas elas aproveitam da fragilidade do outro, elas estão sempre colocando o outro para baixo, com brincadeira, com agressão velada, às vezes com crítica. Essas pessoas, elas não demonstram gratidão nem consideração, porque tudo que você faz para ela é um favor, não é o que chega, né? Elas provocam culpa e baixa estima. São pessoas que estão sempre... Você sabe o que é uma agressão velada? Sabe aquela pessoa que só faz umas brincadeiras que te põem para baixo? Cara, você pode estar bem do jeito que for. Se você bota uma roupa bonita, a pessoa critica, faz uma brincadeirinha puxando para baixo. Se você vem de qualquer jeito, puxa para baixo. Se você está alegre, não tomou seu remedinho hoje... Se você está triste, o que foi que aconteceu? Nossa, que cara feia. Nunca a pessoa tem uma coisa autoastral, porque... Então, a pessoa que vive colocando você para baixo de brincadeira é uma pessoa esperta. Porque, tipo assim, ela fala uma barbaridade na sua cara, ela chama a sua atenção brincando, e se você achar ruim, sabe o que ela vai falar? A brincadeira, não sabe nem brincar. Não é brincadeira. Aliás, sobre brincadeira você precisa aprender uma coisa. Toda brincadeira tem um fundo verdadeiro. Repita isso, por favor. Toda brincadeira tem um fundo verdadeiro. Muito bem, gafanhotos. Toda brincadeira tem um fundo verdadeiro. Através da brincadeira a gente elogia, através da brincadeira a gente mostra um carinho, a gente põe para cima, ela tem um fundo de verdade. É uma expressão de carinho quando uma pessoa... Por exemplo, olha para você e se admira com a sua roupa, falando, nossa, mãe, mas que formosura, que belezura. Uma coisa desse tipo é uma brincadeira, né? A pessoa que está o tempo todo colocando você para baixo, com crítica, sempre pesa o clima quando aquela pessoa chega. Olha, isso é sinal. O que o sujeito tem que fazer com quem faz brincadeira quando você não gosta da brincadeira? O que tem que fazer? Excluir? É meio radical, né? Isto. Tudo isso pode ser possível, mas a primeira coisa que tem que fazer, pelo menos, é uma cara feia. Poxa, a pessoa brincou com você, você não gostou da brincadeira, você vai dar risada? Você chora? Beleza. Então chora na frente da pessoa, para ela ver... Pois é, chora na frente da pessoa, pelo menos, para ela ficar contente também.
Levantar, às vezes você está ali numa reunião de família com os seus irmãos, está lá e tem irmão, tem cunhada lá cutucando, cutuca daqui, cutuca dali. Cara, levanta e vai embora. Fala, gente, dá licença, eu venho aqui para distrair, para conversar, não venho aqui para ficar dando satisfação na minha vida, não. Nossa, que ignorância. Fala, não é ignorância, não, tá? Desculpa aí o mau jeito. Todo mundo tem um jeito de ser besta, esse é o meu jeito de ser besta. Tem direito de ser besta. Sabia que você tem direito de ser besta? Eu tenho, né? Você tem também. Então, a gente precisa, no mínimo, mostrar, porque também tem gente que faz esse tipo de brincadeira e não percebe que está apelando. Até porque você está dando risada, o cara está achando que você está gostando. Mas se você não está gostando, você tem que fazer pelo menos uma cara feia. Ah, mas será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Lembra da última palestra? Então, da outra vez a gente estava falando de ocupar espaço, a gente precisa ocupar o espaço da gente. Gente, eu sou psicólogo, tá certo? Então, vamos dizer assim, eu sou especialista em relacionamento humano. Olha que chique, hein? Aham. Não que eu não me perca às vezes, viu? Mas, mesmo assim, mesmo tendo atendido não sei quantas milhares de pessoas, eu não sou capaz de olhar para uma pessoa e saber o que ela está pensando. Às vezes as pessoas acham que o psicólogo sabe. Mas não sabe, não tem como você saber. Por quê? Porque o que tem dentro de você, só você tem acesso. Eu, pelo que eu ouvi alguns teólogos dizendo, nem o sagrado tem acesso ao que se passa dentro do seu pensamento. Nem a parte do mal, nem a parte do bem. Tanto que o tentador, ele é tentador, ele tenta, ele fica tentando para ver se consegue alguma coisa. E o Espírito Santo, ele inspira, não é? Ou seja, ninguém entra lá para mudar nada lá. Tanto é que Jesus veio para contar historinha, para falar, para convencer as pessoas. Se ele pudesse entrar lá dentro, ele não precisava fazer nada disso. Tá certo? Então, eu posso, por exemplo, falar para vocês sobre este papel, que esse papel é feito disso, feito daquilo. Eu posso falar e você falar, nossa, eu nem sabia. Mas eu não posso saber mais de você do que você mesmo. Tem como? Tem como alguém saber mais de você do que você mesmo? Se você, na sua experiência, no espaço que você ocupa, você sentiu que uma coisa não foi legal, você não pode se manifestar? Agora, vamos colocar um parênteses aqui. Às vezes, a gente conhece pessoas que são pessoas boas, que estão todo o tempo com a gente, e um dia ou outro a pessoa dá uma pisada na bola, faz uma brincadeira meio esquisita e coisa e tal. O que você faz? Deixa passar. Opa, peraí, essa pessoa não é assim, né? Vamos deixar passar, às vezes está passando um problema em casa, né? Vamos deixar. Mas a gente está falando de pessoas difíceis, de pessoas que vão falar assim, não, mas eu estou fazendo uma crítica construtiva. Olha só o que é uma crítica construtiva. Imagina o seguinte, você está numa festa, aí você vai ao toalete lá, e aí você encontra uma amiga sua pro caminho, e ela fala assim para você, ô fulana, ó, sua maquiagem está um pouquinho borrada, assim, dá um retoquezinho aí, né? Aí você não fica muito feliz de saber que você estava andando que nem uma palhaça pro salão, mas você, puxa, é mesmo, nossa, que coisa feia, ó, escorreu tudo aqui, né? Você retoca. Então esta pessoa, ela fez uma crítica para te ajudar. Ela não te expôs, ela não te humilhou, ela não falou nada mais, nada menos. Agora, se você está lá no salão, e a pessoa chega para você e fala assim, nossa, mas você é pequena, hein? O que a pessoa quer? Quer que você cresça assim? Ah, tá bom, então eu vou crescer. Ou a pessoa fala assim, oh, você engordou, hein? Nossa, mas você tá forte, hein? Cara, tem coisa pior que você se enfeitar, ir para uma festa e a pessoa olhar para você e falar que você tá gordo. Essa pessoa dessa quer o quê? Isso não é crítica construtiva nem aqui nem na China, isso é uma agressão velada. A pessoa está te agredindo. Então, você amarra a cara e sai de perto, se puder. Se for uma pessoa do convívio, tem que falar, ô, eu tenho balanço em casa, viu? Eu sei que eu estou fortinho. Tá? Eu não preciso de ninguém para me dizer, né? Enfim, então isso é uma agressão, isso é um jeito da pessoa ficar cutucando. Por que as pessoas agridem? A gente vai, quando a gente chegar nas pessoas invejosas, aí você vai saber por que o sujeito, do nada, ele chega e fica te cutucando. Aí você vai saber que não tem nada de bom atrás disso. Tá? Então essas pessoas, elas dominam
Se elas percebem que você tem uma fragilidade, que você não consegue brigar, que você não consegue enfrentar, elas vão abusar disso. Elas não vão considerar isso, elas não vão cuidar disso, elas não vão defender você, não, elas vão oprimir. Bom, aí, não é que eu queira ser chato não, mas como é que resolve isso, gente? A gente tem que ocupar o espaço. Deus não te fez para ficar encolhido num canto. Ah, mas eu não sei como que ocupa. Então vai aprendendo aos pouquinhos, porque não tem jeito. O seu organismo não aguenta, o seu corpo não aguenta, ninguém aguenta. Quem existe tem que ocupar o espaço. O espaço foi dado, existe, e precisa ocupar, né? E que espaço que é esse? É o papel que você ocupa no mundo hoje. Se você é filho, é pai, é mãe, é namorado, é vó, o que você é? É esse espaço, tem que ocupar isso daí. E as pessoas têm que respeitar isso, tá? As pessoas aí opressoras, elas sempre vão se colocar nos relacionamentos numa posição de superioridade. Você sempre vai se sentir menor do que ela. Outra coisa, quando você se sentir menor na frente de alguém, mas se você se sentir, sabe aquela pessoa que você sente perto, você se sente assim eu não vou falar a palavra que está gravando aqui, mas se sente assim um esterco, né? Tipo assim, parece que você não sabe nada, que nada do que você fala tá bom, nada do que você tem tá bom, nada, tudo dela é melhor e tal. Tá falando tudo pra mim. Você vai ficar com raiva de mim não, né? Não. Muito bem. A gente não pode se sentir diminuído na presença de ninguém. Eu acho que tem pessoas que são mais importantes que a gente, assim, que ocupam papéis dentro da sociedade, dentro da hierarquia, né? Tipo assim, o Papa, o Bispo, um juiz, um médico, quem quer que seja, ou o chefe da gente, eles têm uma ascensão hierárquica, mas como ser humano, a gente não pode baixar a cabeça para ninguém. Porque tudo bem, ele merece estar lá e eu mereço estar aqui onde eu estou. Se eu estou na última camada, mas eu tenho lugar aqui na última camada. E aqui ninguém pode pisar em mim, não. Ó, não pisa, não. Agora, como que você pode impor o respeito se a pessoa pisa no seu pé e você pede desculpa? Estou falando de você? Quer dizer, né, a gente precisa... companheiro, eu tenho meu espaço, você está invadindo, mas não pode. No meu espaço mando eu. Você é importante aí, mas calma aí. Você sabe que uma vez, rapaz, eu vi um negócio, não posso nem falar o nome do homem, que vocês conhecem. Mas tinha um cara muito importante aqui em Jacarezinho, que trabalha no Forte, um cargo muito importante. E numa manhã de domingo, ele achou uma caçamba na rua Paraná lá e ele abriu a caminhonete dele e começou a jogar revista na caçamba. Aí saiu o pedreiro lá e falou, não pode não, rapaz, a caçamba é para eu jogar o lixo aí, senhor vai encher a caçamba de revista aí, como é que eu vou jogar o lixo aí? Vou arrumar outra caçamba, pagar duas agora? Aí o camarada rateou, falou, não, o senhor tem que tirar isso daí, porque aqui não pode pôr. Aí o cara deu uma carteirada, falou, você sabe o que você está falando, rapaz? Aí o cara, acho que o cara achou que, né, o pedreirinho não sabia, não falou, eu sei, o senhor é o fulano de tal lá do fórum, só que vai tirar isso daqui, porque lá no fórum o senhor manda, aqui o senhor não manda não, aqui quem manda sou eu, né? Isso é exemplo de uma pessoa ocupando espaço. E o que aconteceu com o pedreiro? Nada, porque o que o cara vai fazer? Ele está errado, ele está errado. A autoridade dele tem que ser respeitada lá no exercício da função, né? Todo funcionário público sabe disso, que você é funcionário público no exercício da função. Fora dela, você pode ser o juiz, pode ser o promotor, pode ser o polícia, né? Cadê o Gilberto? Então, não pode querer ficar batendo nos outros sem estar de farda, não. Você tem um chefe, né, ou um coordenador, sabe? Tem coordenador de grupo, gente, dentro de igreja. Que o cara humilha as pessoas, que o cara chama atenção na frente dos outros. Que o cara fala assim, não, porque eu falo mesmo. As pessoas não me escutam porque não tem aceitação. Né? Ele ainda se gloria, ainda, porque magoou todo mundo e ainda fica falando, não, aqui ninguém tem aceitação. São as pessoas que não têm aceitação, é você que não tem educação para falar. Porque, se está todo mundo trabalhando voluntário, você precisa ficar brigando com o voluntário. Olha, gente, não está certo isso, está certo aquilo. Você tem que fazer isso, filho. Você está fazendo de graça, mas é para fazer com carinho, com amor. Não faz de qualquer jeito. A pessoa pega, bota o grupo debaixo do braço, aqui quem manda sou eu, aqui quem fala sou eu, esse grupo não vive sem mim.
Eu sou a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Se for fazer o nome do Pai, é quadrado agora, viu? Porque tem que pôr eu também, tem que pôr meu nome aí dentro. Então, quer dizer, esta pessoa, quando tem alguém folgando, esta pessoa só pode estar folgando no espaço do outro. E o outro deve estar deixando. Então, ninguém pode tratar a gente com descaso, com desdém, de qualquer jeito. Né? Por quê? Porque a gente existe, a gente merece existir e a gente ocupa um espaço e tem que ocupar. O espaço foi dado por Deus, foi dado pela natureza, existe. Se você não ocupar, você adoece. Isso que eu estou falando é uma verdade incontestável, não tem outro jeito. Ou a gente aprende a ocupar o espaço, ou vai ficar encolhido num canto sofrendo. Oprimido, porque opressor não falta na face desta terra. Então, também tem pessoas opressoras que são muito boazinhas, que não levantam a voz, mas que manipulam a gente através da doença, do sofrimento. Né? Tipo assim, você fala, eu vou ali, não vai não, fica comigo. Não, mas eu vou passar mal, eu já estou passando mal. Os seus vozinhos? Poxa vida, você sendo oprimida pela galera da terceira idade. Tem de tudo nesse mundo, né? Viu? Bom, não é o seu caso, né? Tá bom. Então, mas a gente percebe isso muito, sabe? Tem uma coisa que não tem um nome bonito, mas o nome na psicologia é este, que é a mãe tirana. O que é a mãe tirana? É aquela mãe que tiraniza o filho, no sentido assim, quando o filho vai criar uma liberdade, vai levantar as asas para levantar um voo, ela vem dar no talo do sujeito. O cara está se arrumando para sair de casa, ele está se arrumando para ajeitar a vida, arruma uma namorada, vai casar, aí vem a mãe, né? Vou dar um exemplo, o sujeito passa no vestibular de medicina, faz o primeiro vestibular, passa porque o cara é muito estudioso, era o sonho dele. A mãe largou tudo para cuidar do filho. Aí quando o filho está arrumando a mala, a mãe chega, começa a chorar na cama e fala, para você ver, né, filho? Eu larguei tudo por sua causa, agora você vai embora, vai me deixar sozinho. Cara, o que ela quer que o cara faça? Tá bom, mas eu vou desistir da faculdade, vou ficar cuidando da senhora até a senhora morrer. Depois eu vou ver o que eu faço. O que a pessoa quer com um discurso desse? Você está tiranizando, ou seja, você está querendo matar o cara na culpa, né? Por que muitas sogras têm uma péssima fama? Porque quer disputar o filho com a nora. Quer disputar, não deixa. E qualquer briguinha que tem, filho, sua caminha está aqui, viu? Se quiser voltar para casa, pode vir. Você sabe que teve uma senhora, que o filho discutiu com a nora lá, a pessoa pega o telefone, mas o que você falou para ela? Não, deixa eu falar com ela. Não, por que você falou isso para ele? Você não tem nada que fazer na sua vida. Poxa, deixa os caras brigar, deixa os caras quebrar o pau. Né? Primeiro que a mãe já não deixa o cara sair do quintal. Né? Filho, constrói aqui mesmo, olha o tamanho de quintal, a gente dá um quintal aqui para você, constrói no fundo aí. Né? Para cuidar da sua vida. Né? A Bíblia diz o seguinte, deixará homem e mulher, seu pai e sua mãe, e formarão uma só carne. Deixar é deixar, né? Mesmo que dê errado. Mesmo que dê errado, Às vezes você não sabe, mas você está oprimindo a sua nora. Você está aqui se achando assim muito oprimido por outras pessoas, mas você também né? Poxa vida. Tem mães que usam a doença para manter os filhos perto, né? Para manter o filho em casa, para não deixar a pessoa sair, para não... Né? A pessoa arma alguma coisa, pronto, já fica o velhinho doente lá. Às vezes nem é tão velhinho, não. É o que eu esposinho. Eles falam assim, por favor, tenha misericórdia de mim. Eu vou morrer. O sujeito faz 30 anos que está falando que vai morrer e não morre. Né? Ai, que nervo. Fala, não, você não vai morrer não, rapaz. Capaz que eu vou antes de você ainda, velho. Então nós fizemos aí mais ou menos o perfil das pessoas opressoras, egoístas. Eu espero que você não esteja pensando assim, acho que eu estou no lugar errado, acho que eu sou meio opressor, hein? Né? Bom, também a questão dos filhos rebeldes que se encaixa ali, né? Você sabe que lidar com o usuário de droga, a gente trabalhou alguns anos nesta realidade ali na CAD e na COFAD,
E uma das coisas muito importantes que a família tinha que fazer era participar do amor exigente. O que você aprende no amor exigente? Alguém já participou de alguma reunião do amor exigente? Dona Nilza? Acho que eu fui umas vezes também. Então, o que se faz na reunião do amor exigente? Você aprende a lidar com a manipulação do usuário de droga. Ele é difícil porque ele consegue enquadrar você numa manipulação. Então, ele precisa aprender a largar o vício lá e você precisa aprender a sair do esquema dele de manipulação. Por quê? Porque o usuário de drogas, as pessoas que têm problema com bebida alcoólica, eles geralmente têm uma manipulação e eles conseguem fazer você se sentir culpado. Eles falam tanto, mas tanto que você começa a se sentir culpado pelo problema. E quando a gente se sente culpado, a gente tem que dar uma solução para o problema. Porque, bom, se a gente que causou, né? Sabe, tinha uma esposa de um alcoólatra que ela se sentia muito mal, porque ela achava que ele bebia por causa dela. Porque eu bebo por causa de você não me dar carinho, não me dar amor, você não dar isso, que não dá aquilo, e ela até estava achando mesmo. Aí eu perguntei para ela, mas e ele antes de casar bebia por causa do quê? Ah, é mesmo, né? Pra você ver, a pessoa fica tão no meio de uma nuvem de... O cara faz uma confusão com as emoções, isso é manipulação. Então lá no amor exigente a pessoa aprende a lidar com essa questão da manipulação. Não entrar nessa armadilha que o sujeito arma para ele manter o vício dele, né? Bom, aí nós temos um terceiro tipo de pessoa, que são as pessoas violentas, as pessoas que são capazes de partir para agressão. Aí não tem muita coisa que dizer. Se você pudesse afastar, melhor. Essas pessoas elas podem ter distúrbio, então a gente precisa ter assim, muito discernimento, cuidado, né? Se for um parente próximo, a gente tem que ter todo o cuidado. Homem muito violento, né? Que sempre tem um discurso, que tem um histórico de violência, então essas pessoas... que assim, a gente pode enfrentar de igual para igual, mas enfrentar alguém que vai usar força, ainda mais vocês que são meninas, né, a maioria aí, acho que não é uma boa ideia, não. Então, o quarto tipo de pessoas opressoras são pessoas com agressividade seletiva. O que é isso? Agressividade seletiva, você percebe o seguinte: a pessoa, ela só é brava com você. Ela só pega no seu pé. Ela só critica você. Ou melhor, ela pode até criticar os outros, mas quando ela vai falar com você, ela cresce mais. O que isso significa? Significa que você está encolhida. Que você tem uma postura encolhida. Como assim? Você tem um chefe, que o chefe ele faz uma reunião, aí quando ele vai chamar a atenção de alguma coisa, ele chama a sua atenção no meio dos outros. Por quê? Porque você vai para casa chorar. Você não fala nada. Depois, no outro dia, você está lá dando risada, como se nada tivesse acontecido. Isso é um sem vergonha mesmo, viu? Tem que sofrer. Cadeira. Né? Então, se você chegou atrasado 5 anos atrás, o cara ainda vai pegar aquilo como exemplo. Ó, que eu já falei para o fulano lá, falei para o cicrano. Se ele tiver que gritar com alguém na frente dos outros para mostrar moral, ele vai gritar com você. Ele não vai gritar com aquele pavio curto lá, que ele sabe que se ele gritar, levou. Então, se tem alguém que tem uma agressividade seletiva, você pode saber que o problema é com você e você precisa tomar alguma providência, você precisa botar essa pessoa no lugar. Bom, se a pessoa é nervosinha com todo mundo, se ela explode com todo mundo, ainda você vai dar um desconto para ela, mas se é só com você ou se é mais com você, peraí, companheiro, respeito. Respeito, a palavra-chave da civilização é o respeito. Nós estamos falando tanto em respeito hoje em dia, então nós vamos ter que nos fazer respeitar, senão nós vamos adoecer. Nós falamos ali das pessoas de agressividade seletiva, já falamos das pessoas violentas, das pessoas opressoras egoístas, pessoas sistemáticas e as pessoas invejosas. Isso aqui quase nem tem, né? Acho que nem... Será que precisa falar disso? O que vocês acham? Tá bom, vamos falar então das pessoas invejosas. Todos nós podemos sentir inveja dos nossos semelhantes uma hora ou outra. Mas assim, quando a gente
está bem atento à inveja, a gente percebe que sentiu a inveja, a gente mesmo briga com a gente, falando, ô, que feio, eu senti inveja do meu amigo que passou no concurso. Ah, que feio. Não vou ter inveja, não, tem que elogiar. Agora, quando eu digo assim, não, eu não tenho inveja, eu não sinto inveja, eu sou um santo, você toma cuidado, porque ela vem... A inveja é um sentimento muito difícil de ser percebido pelo invejoso. Bom, mas a inveja não tem nada de positivo na inveja, nada. Como que a gente pode reconhecer o invejoso assim, sem ir muito longe? Como que a dona Luzia, minha querida mãezinha, reconhece o invejoso infalivelmente? Bom, o invejoso, ele tem uma qualidade, ou melhor, um defeito, que é muito evidente. Todo invejoso é fofoqueiro. Todo fofoqueiro é invejoso. A pessoa, a inveja, ela está ligada com o ódio, com o desejo de ver o outro se dar mal. A inveja não é você almejar aquilo que o outro tem, almejar uma posição, você competir e tal, né? Como adversário e não como inimigo, isso é perfeito. Faz parte da natureza humana, não tem problema nenhum. Agora, o invejoso, ele quer o que é seu, ele quer o seu lugar, ele fica agoniado de ver você contente, de ver você bem, sabe? E às vezes o invejoso tem inveja de você por coisa que nem você sabe que tem, sabia? Esse que é o problema da baixa estima. A pessoa tem baixa estima, não se acha bonita, não acha que o marido é bonito, não acha que tem nada legal, aí o invejoso, pá, bota os olhos e fala, ai, como eu queria aquele homem. Aí você vai, quando tem problema no casamento, vai reclamar lá para a invejosa lá. Ai, larga, você é tão bonita, você é jovem. Ah, olha, se fosse eu largava. Ai, que absurdo, eu tô com ódio desse homem. Como que esse homem pode fazer uma coisa com você? Ah, é mesmo, amiga, eu vou largar. Você larga, ela vai lá e pega. E depois ainda vai ligar para você e falar, ó, tô aqui no bem bom, sua trouxa. Sabia que tem amante que liga para a esposa para falar, eu tô aqui com seu marido. O que tem por trás disso? É inveja, é inveja. O invejoso, ele não pode só fazer o mal, ele se deleita quando a coisa dá errada para você, né? Então, o que tem na fofoca? A fofoca tem o desejo de ver o outro se dar mal. A fofoca é você levar a notícia do outro que tomou um tombo. Aliás, não só levar, como sempre aumentar um pouquinho, né? O cara vê uma coisa, ele já aumenta um pouquinho, aumenta um pouquinho, aumenta um pouquinho. Por isso, assim, eu não sou padre, mas eu vou dizer para você, a pessoa que tem o hábito de fofocar, vai ser muito difícil ela escapar do inferno. Porque o que está por trás da inveja é coisa anti-Espírito Santo, é coisa maligna mesmo, né? Você desejar o mal do outro. É uma coisa totalmente, é uma expressão de ódio, só que um ódio velado. Às vezes você vai falar por trás, não vai falar pela frente, né? Minha irmã que fala na frente mesmo, ela fala assim... É mesmo? Eu casei com o príncipe, ela casou com o cavalo. Poxa, isso é uma coisa complexa, né? Não, bom, mas assim como a colega falou aqui, tem invejoso que você reconhece, que você viu o cara da primeira, você já viu, essa pessoa tem inveja de mim. O problema é o amiguinho, é aquele que te chama na igreja assim, fala, olha, vem cá, nós precisamos orar pelo fulano, sabe? Ó, vem cá, vamos orar porque o fulano, olha, você não sabe o que aconteceu. Deixa eu te contar só para você saber. Aí vai, o fulano, desce a lenha na coisa do fulano e orar, porque é bom mesmo, nada. Né? E ó, não fala que eu te falei. É, exatamente, sempre tem isso. E outra coisa, o fofoqueiro te coloca em confusão, né? O fofoqueiro, cara, você está aqui trabalhando e tal, aí chega o fofoqueiro. Ah, você ficou sabendo o que está acontecendo? Não, não estou sabendo de nada. Ah, pois a fulana lá fez tal coisa, assim, assim, assim. Ai, mas ela é insuportável, não é mesmo? Ah, se você concordar. Ah, só para a pessoa ir embora. Ah, é. Ah, é mesmo, né? Às vezes você não está nem escutando o que a pessoa está falando, né? É mesmo. Se você concordar, pronto. Aí ela vai contar para outra e falar, gente, olha, ó, você vê, até o Francisco, que é um cara que não fala mal de ninguém,
que não mereça, né? Até o Francisco falou isso e aquilo, olha, o Francisco, nossa, mas então, né? Sabe o que eu faço para quebrar um invejoso? O cara chega para falar mal dos outros. Hã? Não. O cara chega falando mal de alguém, eu dou uma cortadinha nele e falo, rapaz, sabe que eu gosto muito dessa pessoa? Eu tenho uma consideração muito grande para mim, e às vezes eu nem gosto tanto assim, mas, né? Cara, o problema que eu tenho com a pessoa é entre eu e ela, né? Agora, cara, você pegar uma coisa que deu errado na vida da pessoa, o filho da pessoa está usando droga, putz, é um drama, cara, você vai ficar saboreando a desgraça do outro, onde é que está o amor? O mandamento principal, por isso que eu falei assim, negócio do inferno, não é exagero, porque o mandamento principal é amar o próximo como a ti mesmo, Deus sobre todas as coisas. Quer dizer, amar o próximo. Então, se você não tem nada de bom para desejar para o próximo, um ódio desse, se torcer para ver o tombo do cara, né? Agora, é diferente de você se alegrar com a justiça. São Paulo falou, você pode se alegrar com a justiça. Com a justiça. Quer dizer, o cara que fez mal, prejudicou, caiu um tombo, você fala, bom, bem feito. Por isso que a gente precisa ter uma autoestima, porque tanta gente bonita, tantas meninas bonitas, não se acham bonitas e a invejosa está lá, se eu tivesse aquele cabelo, aquele corpo. Aí ela está falando mal de você, descendo a lenha, você chega assim, amiga, nós estávamos falando de você agora. É mesmo? Tá falando só coisa boa, viu? Só coisa boa. Você sabe que é um grilo aí que tem aí. É uma paquinha. Não morde, não. Bom, pelo menos até esses dias não mordi, agora não sei. Às vezes evolui. É mesmo? Bom, eu nunca deixei ela chegar tão perto de mim assim para saber, né? Mas enfim, você vê, a inveja, ela foi o primeiro pecado cometido na face da terra. Aliás, o primeiro homicídio que foi cometido na face da terra foi pelo invejoso, lá pelo Caim. Mas antes disso, teve também o negócio da maçã lá. Quem que estava por trás do negócio da maçã? O Lúcifer. O Lúcifer, ele perdeu o céu por quê? Inveja de Deus. Então o cara ficou com inveja, ele queria o trono de Deus, ele não estava satisfeito com o que ele tinha, mas ele queria. Então a inveja é o início da perversão da criação de Deus. Por isso que a inveja é um negócio que nós precisamos tomar cuidado com os invejosos que estão à nossa volta, né? Agora, tem um lado bom na inveja. Quer saber o lado bom da inveja? Você não é muito aborrecido daqui hoje? O lado bom da inveja é o seguinte, não para quem é invejoso, evidentemente, mas para quem sofre inveja de alguém. Olha, se alguém tem inveja de você, é porque alguma coisa boa você tem. Alguma coisa de valor você tem, e tem ao ponto do outro querer, inclusive, ocupar o seu lugar. Se você quer ter coisa boa na vida, você quer ter um marido bonito, né? Não que eu acho, tá bom? Fique tranquilo. Mas você quer ter um marido bonito, você quer ter coisa boa, um carro bom, né? Uma casa boa, um emprego bom, prepare-se para lidar com o invejoso. A pessoa fala, você tem sorte, né? Tenho sorte, passei num concurso público, estudei, fiquei até branco. Fiquei branco igual a parede, tanto ficar estudando dentro de casa ali, né? Chegar a doer a cabeça para ir, para conseguir angariar minha vaguinha lá no esforço danado, bati na trave, entrei para pessoa que nunca estudou, né? Então, o sujeito me falou um negócio desses dias, né? Falou, pô, mas você teve sorte, hein, cara? Nós estudava junto na 5ª série, né? Falei, até a 5ª, né? Porque daí você parou e eu continuei estudando, né? Mas sorte. Uma outra coisa que incomoda no sucesso do outro, e por que ele critica? Ele critica porque se ele considerar que você teve alguma coisa diferente de sorte, ele vai ter que sair do lugar dele e procurar também. Você fala, nossa, mas aquela pessoa ela tem isso porque ela se esforçou. Se ele fizer esse raciocínio, o que ele tem que fazer? Ele tem que se esforçar também. Mas como ele não quer se esforçar,
ele quer ganhar a vida dele falando mal dos outros. Então, muito melhor do que enxergar um modelo e copiar um modelo, é você distorcer esse modelo e falar, não, esse modelo não. Quem que é essa pessoa? Essa pessoa não vale nada, eu vou falar mal dela, não vou amar ela, não vou gostar dela. Aí, vem uma pergunta, meus queridos e minhas queridas. Você que quer agradar todo mundo, você que vive querendo agradar todo mundo, você que vive achando que Jesus mandou agradar todo mundo, você que vive achando que o seu lugar no céu está garantido, que você agrada todo mundo, é você mesmo. Como é que você vai agradar um invejoso? Como? Se o invejoso inveja o seu cabelo, você vai fazer o quê? Vai ficar careca para agradar ele? Se inveja o seu marido, você vai entregar o seu marido? Se inveja a sua casa, você vai, tá bom, então não tem inveja de mim, não, fica com a casa aqui. Você vai poder deixar de ter o que você tem para agradar o invejoso? Gente, esse tipo de gente nós estamos dispensados de agradar. Tá? São Paulo dizia, no que depender de vós, vivei em paz com todos. E ele já falou, né, no que depender de vós. Então, seja uma pessoa da paz, não arrume confusão com ninguém. Mas a pessoa fez fofoquinha, tem que dar uma... você falou tal coisa assim, assim, assim? Não, não, de jeito nenhum. Né? Porque tem outra coisa na maioria dos fofoqueiros, dos invejosos, que são muito covardes, né? Bate e esconde a mão. Eles não vão assumir isso. Quer dizer, é o tipo de pessoa que é o típico duas caras. Falso, né? Falso, né? Então, esta pessoa não é possível de ser agradada, meu Deus do céu. Bota isso na sua cabeça, não dá para agradar todo mundo. Nós não podemos. A gente fala assim, mas nem Cristo agradou todo mundo. Não agradou e nem teve a intenção de agradar. Você acha que Cristo quis agradar os doutores da lei, quis agradar aquele povo que explorava os opressores da época? Não. Então, se nós somos cristãos, seguidores de Cristo, nós temos que fazer a nossa parte e nos posicionarmos contra essas injustiças, né, que nos fazem, contra esse tipo de gente invejoso. E tem gente invejosa dentro da igreja, mas a pessoa que faz esse tipo de crítica é que ela procura um lugar para se aparecer e não consegue. Aí ela acha que está todo mundo fazendo coisa, vai lá fazer leitura para se aparecer, vai na igreja com aquela roupa para se aparecer, né? Você não está nem aí para se aparecer e a pessoa está achando isso. Então, quer dizer, esse tipo de gente, mas isso aí parece que tem uma coisa que não encaixa com o evangelho. Será que a gente pode se afastar de certas pessoas? Será que pode? Pode ou não pode? Pode, porque inclusive você também não tem energia infinita para ficar gastando com tranqueira. Com todo respeito, porque essas pessoas podem não ser importantes para você, mas pode ser um bom filho, pode ser uma boa mãe, pode ser lá para as negas dele, para os negros dele, uma pessoa muito legal. Mas a gente se distancia, não deseja o mal, porque o amor de praxe que Jesus falava lá, tem que amar os inimigos. O que é amar um inimigo, meu filho? O que é amar um inimigo? É você ser um trouxa dele? Pode amar, mas não precisa... Exatamente, amar é assim, eu não pago ele com mal, eu não falo mal dele, eu não desejo mal para ele, até oro para ele, se dá bem na vida. Quando se diz assim, se alguém te bater numa face, oferece também a outra. O que isso significa, meu filho? Significa que é para você não reagir com violência, porque a violência gera mais violência. Mas não é para você achar bom. Né? É melhor você oferecer outra face do que dar outro tapa, mas não é para você ficar feliz. O cara te obrigou a dar a túnica. Tá bom, dá a camisa também, mas não fica feliz não. Mostra pelo menos que não gostou e se afasta. Por que você vai ficar perto de gente que vai te tá batendo na cara o tempo todo? Então, os invejosos, a gente tem que aprender a identificar os padrões de pessoas más que existem. A pessoa pode não ser toda má, às vezes ela é má só com a gente, porque a gente dá espaço, não interessa. Mas a gente tem que julgar, tem que chegar à conclusão. Por quê? Porque está todo mundo adoecendo, as boas pessoas estão todas adoecendo, todo mundo com depressão. Por quê? Porque vai encolhendo para os opressores. Será que Deus nos fez de um bom coração? Quando eu digo bom coração, a gente também tem que se considerar bom. Um bom coração humano, não somos santos, mas um bom coração humano, né, incapaz assim de fazer uma maldade por querer para alguém, a gente tem que se considerar portador desse dom, né? Então, gente, para ir finalizando,
Então, sobre as pessoas que são aí, vamos dizer assim, difíceis na sua vida, você pode fazer as perguntas aí para avaliar esta pessoa. Essa pessoa é assim com todo mundo ou é assim só com você? Você percebe o quê? Ela é ruim com todo mundo ou é só ruim com você? Bom, se ela for ruim só com você, você está dando espaço. O problema, vamos dizer assim, não vou dizer que o problema esteja em você, mas ela está aproveitando uma fragilidade sua para te oprimir. Então, você vai querer, você vai ter que se impor e vai ter que fazer ela tratar pelo menos igual ela trata os outros. Se ela é chata com todo mundo, então pelo menos que seja no mesmo nível de chatice para todos. Eu não posso ser diferente, não. Você precisa ocupar o seu espaço. E a outra questão que você precisa se perguntar: qual é a fragilidade que a pessoa difícil está explorando em você? É a sua carência? É o seu medo? É a culpa? Como que eu vou saber o que ela está explorando em mim? Muito simples. O que ela te faz sentir quando ela te oprime? Ela faz te sentir menor? Ela faz você sentir medo? Ela faz você sentir culpa por uma coisa do passado? O que ela faz sentir? Então, isto que ela está fazendo você sentir é a sua fraqueza e ela está explorando isto. Tá? Porque pessoas de bem, as pessoas que amam o próximo, mesmo ele vendo mesmo a gente vendo que a pessoa tem uma fragilidade, a gente não explora a fragilidade dela. A gente às vezes até se incomoda com aquilo, mas sabe que tem gente que vive pedindo desculpa por tudo quanto é coisa? Sabe? A pessoa faz uma brincadeira com você, é uma brincadeira legal, boazinha, a pessoa, ai, desculpa, viu? Não leva mal. Daqui a pouco, desculpa, viu? Enche o saco a pessoa desculpando toda hora. Você está vendo, a pessoa está mostrando a fragilidade que ela tem. Se você quiser aborrecer a pessoa, só olhar para ela com a cara feia e pronto. Nossa, já desmontou ela. Enfim, estas pessoas opressoras estão oprimindo a gente de que maneira? Então, ela está dando um sinal para você de que você precisa se fortalecer neste quesito, que você precisa vencer isto, né? Nós, nos nossos relacionamentos, nós precisamos estar numa posição equilibrada, às vezes um pouquinho acima, às vezes um pouquinho abaixo, mas nunca só acima e nem nunca só abaixo. Está nessa dinâmica, né, para o relacionamento funcionar. Isso seja o relacionamento de patrão com funcionário, seja o relacionamento de namorado, namorada, esposo e tudo mais. Então nós precisamos equilibrar esta coisa. Aprender a conviver é o grande desafio que nós temos na nossa existência aqui, que nós não podemos deixar de enfrentar. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, quer acrescentar alguma coisa? Você acha que faltou algum tipo de opressor aqui na minha lista? Aprenderam alguma coisa boa? Então, minha dúvida é, e quando você tem o seu espaço? Sim, porque se você não falar, você morre. Eu sou desse tipo. Aí, talvez para alguém eu seja difícil. Não, mas o que acontece assim, a gente ter razão não dá o direito da gente também falar coisa de qualquer jeito. Tá? Então, a gente falar uma verdade, falar uma coisa, o objetivo de você falar é você ganhar o outro, você mostrar o seu lado. Né? Não, porque eu me adoeci quando eu parei de falar. Sim. E eu não resolvi Então, aquilo. Mas, sabe, é muito importante a gente manter a doçura. Às vezes você tem pessoas muito doces, muito delicadas e tal. E não é para você deixar de ser delicado, não é para você deixar de ser doce, não é para você deixar de nada disso. É para você, dentro disso, falar o que você precisa falar. Você tem aquela delicadeza, aquela educação, chama a pessoa do lado, olha, isso é assim, 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 assim. Você me ofendeu, não gostei do que você falou. Às vezes a gente até dá uma adubadinha antes, sabe? Dar uma adubadinha é bom. Né? Você chama a pessoa e fala assim, olha, então, vem cá. Sempre no canto, nunca chame a atenção de um adulto na frente dos outros, viu? Quer arrumar um problema, faça isso. Você chama a pessoa do lado e fala assim, olha, então, você é uma pessoa que eu tenho consideração, gosto muito de você, você é uma pessoa que há tanto tempo a gente trabalha junto e tal. Quer dizer, se gosta, né? Se não gosta também não precisa. Mas você está aí, a gente trabalha junto, isso e aquilo. Então eu vou te falar uma coisa, por favor, não me leve a mal, mas aquilo que você fez, eu não gostei, não achei legal. Vou pedir para você que não faz de novo, né?
Isso a gente está dando, inclusive, uma oportunidade para a pessoa melhorar, para ela pedir uma desculpa, porque às vezes a pessoa faz uma coisa com a gente e não viu o que fez. Não é? E a gente fica lá encolhidinho, sofrendo, e a pessoa nem sabe que você está sofrendo, não imagina. Né? Isso aqui é nem aquela história da ponta do pão, vocês conhecem essa história? Não? Que teve um casamento de 50 anos de casado, e aí os repórteres foram lá, né, entrevistar. Poxa, hoje em dia, 50 anos de casado é um negócio extraordinário, né? Fora do comum. Aí tá lá, entrevistaram o velhinho lá. Ó, seu João, daí, qual que é o segredo? 50 anos de casado? Ó, o segredo, rapaz, é a gente deixar do que gosta para favorecer o outro. Você vê, eu gosto muito da ponta do pão, mas desde que eu casei, eu nunca mais comi a ponta do pão. A ponta do pão é para ela. Ah, mas que legal, isso realmente, olha que exemplo maravilhoso. E a senhora, dona Maria, o que a senhora acha? É isso aí que ele falou mesmo. Eu detesto a ponta do pão, faz 50 anos que eu estou comendo. Dona Maria, você podia ter falado que não... Oh, meu amor, não gosto da ponta do pão, pode comer você mesmo. Mas durou por causa do sufoco. Uma vez eu vinha vindo de Marília, tinha um cara deitado no último banco, com a janela aberta, e um cara assim... Sabe assim, eu... Não tem problema nenhum, tem muitos amigos tatuados, essa coisa, para mim não faz muita diferença. Mas tinha um cara lá todo tatuado, cabeludo, falei, rapaz, o camarada às vezes vou arrumar uma confusão, o cara com o vidro aberto, mas entrando aquele vento gelado do caramba. Ah, mas aí quando chegou perto de Ourinhos, eu falei, cara, vou ter que falar para esse cara, senão eu vou pegar uma pneumonia aqui. Aí eu dei uma cutucadinha nele e falou, amigo, você se incomoda se eu fechar a janela? Ele falou, cara, não, pelo amor de Deus, fecha, eu pensei que você tinha aberto aí. Caramba, nós dois tomando vento à toa. Se comunicava, fala aí o que é, o que não é, né? Ô, será que eu posso fechar? Não, já estava chegando, né? Para você ver, às vezes a gente está achando que está abafando e não está, né? Então, a melhor coisa que a gente faz é a gente dar esta possibilidade do outro crescer, né? O falar a coisa para o outro tem que ser um gesto de amor. A gente tem que ganhar o outro, né? Inclusive, a Bíblia diz assim, se o irmão fez uma coisa errada contra você, chama ele em particular e fala com ele. Se você ganhar o seu irmão, beleza. Se não, você chama alguém da igreja, para que o caso seja resolvido ali na comunidade. Se não resolveu, tenha o seu irmão como um pagão. Faz um BO. Não resolveu? Então você também não está desobrigado de... É assim, o Evangelho diz essas coisas. Agora, a ideia é você ganhar a pessoa, é você mostrar o seu lado, mostrar o que ela fez, educar a pessoa, né? Você dá uma oportunidade da pessoa melhorar. Agora, se você vai ficar 50 anos comendo a ponta do pão, e depois o dia que o velhinho pedir, ó, a margarina lá, você manda ele para aquele lugar, porque você não aguenta mais comer ponta de pão. Aí o cara falou, o que eu fiz? Nossa, eu trato ela com tanto amor, dou as pontas de pão para ela, tudo, né? Mas não é a ponta de pão. Então a gente precisa aprender a conversar. E principalmente as meninas, as mulheres que têm essa capacidade linguística maior do que os homens, né? Que falam mais do que os homens. Falar mais não é falar demais, tá bom? É diferente, né? Você pode falar mais com uma frase. Então tem que aprender a expressar o que está sentindo, o que está pensando, aquilo que não agradou. A gente precisa achar um jeito de falar com caridade. Porque uma verdade dita sem caridade, ela não constrói coisa nenhuma, não é? Ela vai magoar o outro. Agora, se a gente não tiver outra saída, a não ser que o outro fique magoado, bom, antes ele do que eu, né? Ele que fez o negócio errado. Mais alguma coisa? Agora só no consultório. Beleza. Muito obrigado. Então, espero ter ajudado vocês, viu?